Durante a semana eu estava preparando algumas coisas para essa mensagem e eu revi uma palestra de um cara chamado Billy Graham. Para quem tem menos de 30 anos, você provavelmente nem sabe quem é o Billy Graham. Alguém aqui não sabe quem é Billy Graham? Levanta a mão, por favor, sem vergonha nenhuma. Não sabe quem é Billy Graham. Então, podia mostrar umas fotos aqui, né? Pronto. Estava todo mundo distraído, ninguém prestou atenção no que eu falei, né? Vamos voltar. Quem não conhece Billy Graham aqui? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Billy Graham. Billy Graham é o maior evangelista de todos os tempos. Todos os tempos. Billy Graham ganhou mais alma do que Paulo. Billy Graham ganhou mais alma do que João Calvino. Billy Graham ganhou mais alma do que John Wesley. Billy Graham fez tantas cruzadas que ele falou para mais gente do que John Wesley, João Calvino, Martinho Lutero, Paulo, Tiago, Lucas, João, todos eles juntos. Billy Graham a gente não consegue contar quantas pessoas Billy Graham alcançou. Pra você ter uma ideia, Billy Graham morreu ano passado, contemporâneo nosso. Morava em, se eu não me engano, North Carolina, nos Estados Unidos. Era um dos meus sonhos conseguir ir na casa dele para eu conseguir ver essa pessoa assim, em carne e osso. Porque para a nossa geração é um exemplo. Em 1998, quem aqui não era nascido ainda em 1998? Tem alguém aqui não? 1998, Billy Graham deu uma palestra numa conferência chamada TED, que significa Technology, Education and Design. É da onde a gente tira as palestras mais prominentes do nosso tempo hoje. Ele deu uma palestra falando sobre tecnologia. Ele foi convidado, ele foi conselheiro de vários presidentes americanos, e ele foi convidado para dar uma palestra sobre tecnologia, nada a ver com fé. Ele entra na palestra e ele diz que ele se sente desqualificado, porque ele não sabe nada de tecnologia, não sabe mexer com tecnologia, e no meio da palestra ele fala duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira coisa que ele fala é que a tecnologia não é nada novo. A tecnologia transformou sociedades por milênios, e ele dá o exemplo de Israel. Quando o aço chegou em Israel, na época do rei Davi, aquela tecnologia transformou a nação. Foi a partir dali que eles desenvolveram armas que eles puderam lutar batalhas. E aí ele aponta que a tecnologia transformou a nação, mas não transformou o homem. Davi continuou um rei caído, um rei cheio de pecados, cheio de coisas para resolver. E aí ele usa esse exemplo para falar daquele tempo que ele vivia, 1998. E ele diz duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é, o problema nunca é a tecnologia. O problema é quem usa e como usa. O problema nunca é a tecnologia. A gente já viveu épocas aqui no nosso país onde condenaram a televisão falando que a televisão é do diabo. Não, a televisão não é do diabo, o diabo não cria nada. Nada é do diabo. A televisão também não é de Deus, Deus não criou televisão. A televisão é uma invenção nossa. E aí o problema não é a tecnologia, o problema é quem usa e como usa. E a segunda coisa que ele falou que me chamou a atenção é que ele falou assim, eu gostaria de viver no tempo da tecnologia. Vai chegar um dia onde a gente vai viver situações, e aí ele começa a descrever várias situações que eu vou falar aqui agora. E ele faleceu em 2018, ele não viveu o tempo da tecnologia. Que tempo é esse? Esse tempo é hoje. Hoje nós vivemos a era da tecnologia. Hoje nós vivemos a era onde nós vamos passar por conflitos filosóficos nunca antes vistos no mundo. Vou te dar alguns exemplos aqui, que é a sementinha que eu falei que eu vou colocar na sua cabeça. Hoje, a gente vive questionamentos, por exemplo, quem aqui já ouviu falar do carro que não precisa de motorista? Todo mundo aqui já ouviu falar? Talvez você não viva essa realidade, mas o carro que não precisa de motorista já é uma realidade em vários locais. O carro é dirigido por um computador, e para quem não sabe, o computador funciona à base de um algoritmo. É um conjunto de milhares e milhões de zeros e uns, que chega quando você pesquisa no Google qualquer coisa, como encontrar o Rota 07, o Google passa no mapa inteirinho da internet, entre 0 e 1, e mostra para você o lugar, aqui onde é o Rota 07. Esse carro ele é dirigido por um algoritmo, que é escrito por alguém. Numa conferência recente, o cara que é um dos precursores do carro sem motorista, levantou um problema. O nome dele é Elon Musk, o cara que é o sócio majoritário de uma companhia chamada Tesla. Ele levantou um questionamento. O problema do carro sem motorista. Nós vamos escrever um algoritmo. O engenheiro precisa tomar uma decisão nunca tomada antes. Ninguém em faculdade de engenharia estudou isso. A decisão é a seguinte, numa estrada onde só tem uma via, do lado esquerdo vem um caminhão de encontro ao carro. Do lado direito é um precipício.
Na sua mão não tem ninguém, você está a 100 km por hora. De repente, uma criança sai do meio do mato e aparece na frente do carro. O computador precisa decidir quem ele vai matar, a criança ou o motorista. O computador precisa decidir quem ele vai matar, a criança ou o motorista. Porque se ele quiser salvar a criança, ele precisa jogar o carro ou no precipício ou debaixo do caminhão. Nunca antes na história da humanidade a gente precisou pensar nessas coisas. E aí a gente diz assim, mas a gente tinha um humano no lugar e o humano é capaz de tomar essa decisão, de frear antes. Vou te dar outra notícia muito ruim para a gente pensar. O nosso cérebro transmite informações numa velocidade de 200 Hz por segundo. 200 Hz por segundo. O computador mais fuleiro que a gente tem hoje transmite informações numa velocidade de 2 GHz. O computador é milhares de vezes mais rápido do que o cérebro humano. Ou seja, o computador tem muito mais facilidade para tomar essa decisão do que o ser humano. E nós, seres humanos, somos as pessoas que escrevemos esse código que já está nos carros. É um conflito que a gente nunca teve. Nós vivemos na era da tecnologia. Um dos estudiosos mais famosos, e eu estou falando coisas aqui que talvez não façam parte da sua realidade, fica comigo aqui para você entender. Um dos estudiosos mais famosos hoje chama Ray Kurzweil, escreveu vários livros. Um dos livros que ele escreveu chama A Era das Máquinas Espirituais. Segundo ele, em 2019, as máquinas vão chegar num ponto onde elas tomam decisões melhores do que o ser humano, e essas decisões são aprendidas sozinhas. Nós não precisamos mais escrever o código para ela. Essas máquinas tomam decisões sozinhas. Hoje a gente fala de inteligência artificial. Nós não vimos ainda o que é inteligência artificial. Essa inteligência artificial, esses cientistas estão discutindo qual é a hora de colocar a inteligência artificial já disponível em teste. Porque no momento que ela for colocada em teste e ligar o cabinho da internet, acabou para nós. Dizem os estudiosos que a última invenção da raça humana é a inteligência artificial. Hoje, em todos os jogos de raciocínio, os computadores já derrotaram os seres humanos. Hoje, as operações militares são feitas por robôs. Hoje, a exploração espacial é feita por robô. E aí eu vou te dar um outro exemplo drástico. Seu telefone. Pega aí o seu telefone aí, na sua mão. Pega o seu telefone aí. O telefone que a gente lê Bíblia. Dá uma olhada para o seu telefone aí. Esse telefone seu tem mais poder de processamento do que todos os computadores juntos da época que enviaram o primeiro homem para a Lua. Nós enviamos um astronauta para a Lua com menos poder de computador do que esse telefone que está aí na sua mão. É essa era que nós vivemos. Mais um exemplo para você poder entender a gravidade da era que nós vivemos. Quando você olhar para o seu telefone, é muito provável que a maioria de nós aqui tenha um smartphone, certo? Muito provável. Eu acho que quase ninguém hoje tem telefone de tecla e de flip. Hoje, se você tiver um telefone daquele que faz assim, flip, você está tirando onda. Meu. Alguém ligar para você, você pega o telefone e abre o telefone assim, tirou onda. Todo mundo tem um smartphone, certo? Tem uma série no Netflix que chama Black Mirror. Quem aqui já viu Black Mirror? Black Mirror. Você sabe por que Black Mirror chama Black Mirror? Já parou para pensar por que chama Black Mirror? O cara que inventou essa série, ele inventou essa série porque no final de cada episódio, se você reparar, a tela fecha e fica tudo preto. E aí você se vê na reflexão da tela. Se você olhar para o seu telefone aí agora, você vai ver a sua reflexão. É um espelho preto, Black Mirror. E ele diz que a ideia é que quando a gente desligar a falsa realidade, você vai se encontrar com a crua realidade na frente do seu telefone. E o objetivo da série Black Mirror é provocar o pensamento da raça humana para que nós pensemos nas consequências não avisadas das tecnologias que nós não sabemos controlar ainda. O Black Mirror é o retrato da nossa realidade. O iPhone que você tem aí na sua mão é o dispositivo mais poderoso da face da Terra. O dispositivo mais poderoso não é a bomba atômica. O dispositivo mais poderoso não são computadores. É esse telefone que você tem aí na sua mão. E não por causa do poder de processamento dele. Porque o telefone, hoje, é a única coisa que compete com Deus. Nos tempos da Bíblia, nos tempos em que os manuscritos bíblicos foram escritos, Jesus deu um alerta para nós. Ele fala, ninguém pode servir a dois deuses.
homem e dinheiro. Dinheiro foi a única coisa que se equiparou a Deus. Porém, se você parar para prestar atenção, o que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus se torna um ídolo. Deus, primeiro mandamento de todos, não terá outros deuses. Isso que está no seu bolso é um Deus. Se você fizer um exercício e abrir as suas configurações, lá provavelmente tem uma maneira de monitorar quanto tempo você passa no telefone. Eu tenho certeza, eu ponho a minha mão no fogo, mesmo que você não use mídia social, eu ponho a minha mão no fogo, eu pulo daqui de cima, se você passar mais tempo falando com Deus do que você passa no seu telefone. É um Deus. É um ídolo. Nós vivemos nessa sociedade. Deus hoje não compete mais com outros deuses, Deus não compete mais com dinheiro, Deus compete com o seu telefone, porque o seu telefone, ele toma aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. O que você tem de mais precioso não é a sua casa, não é o seu carro, é o seu tempo. E o tempo a gente compra com uma moeda chamada atenção. A minha filha, ela tem uma frase muito interessante. Toda terça e quinta é a minha vez de ficar com ela, porque a minha esposa trabalha terça e quinta, então eu fico com ela. Eu fico responsável de levá-la para a natação, fico responsável de levá-la para a ginástica. E nessas daí, ela fala para mim, pai, essa é o nosso tempo de pai e filha. Daddy e daughter, a gente brinca assim, daddy e daughter. E no tempo de pai e filha, telefone é proibido. Saiu da boca dela. Eu nunca ensinei isso para ela. O telefone é proibido. Por quê? Porque ela quer a atenção. Deus não compete por dinheiro, Deus não compete por bens, Deus compete por atenção. Por isso que ele fala, não terás outros deuses. Nós vivemos numa sociedade que nós temos outro Deus. E o pior de tudo é que a gente exacerbou a capacidade disso tudo. Eu trouxe alguns livros aqui para você ter uma ideia. Ó. Se você quiser fazer, sei que hoje é um pouco mais demorado, mas eu já vou chegar nas conclusões que a gente precisa chegar. Se você quiser fazer uma leitura e se assustar um pouco mais com a sementinha que eu estou colocando na sua cabeça, o primeiro livro que você deveria ler, Modernidade Líquida. Foi escrito há mais de 30 anos atrás, se eu não me engano, por um dos filósofos mais inteligentes do nosso tempo, Zygmunt Bauman. Modernidade Líquida. Aqui ele fala de tudo que a gente falou na primeira mensagem. A relativização das instituições, do casamento, do governo, da igreja. Tudo é líquido, tudo é relativo, tudo passa, ninguém tem certeza de nada. É essa sociedade que nós vivemos. Quando você lê esse livro, você está meio desviado já. Meio desviado. Fato. Se a sua fé não for forte, já está 50% desviado, já esqueceu de Deus. Aí, se você quiser desviar de vez mesmo, estou te dando o conselho do conselho do mal. Se você quiser desviar de vez mesmo, eu leio vários livros estranhos, cara. Se você for lá em casa, você vai ver que tem vários livros estranhos. 21 lições para o século 21, Yuval Harari. Esse cara aqui é um filósofo contemporâneo, ainda está vivo, israelense. Ele vive na cultura dos nossos antepassados. Ele escreveu aqui 21 lições para o século 21. Nesse livro aqui tem 2 capítulos, um sobre Deus e um sobre religião. Ambos colocados como coisas ruins. Isso aqui é a Bíblia das novas gerações. Eles não estão mais lendo isso daqui. Eles estão lendo isso daqui. E isso daqui são as conclusões que eles estão tirando. E todas elas fazem sentido. Porque o retrato da religião e o retrato de Deus que nós passamos não foi suficiente para conversar com o século 21. Faça esse exercício. Vários outros livros que é bom você ler. Nós vivemos nessa época onde Deus compete com tudo isso. E aí nós exacerbamos o poder disso tudo para um negócio que não é tecnológico. E agora você vai rir. A maior invenção, a maior coleira, a maior prisão que nós inventamos não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com avanço tecnológico, tem a ver com um conceito milenar, que é um conceito sociológico. A gente falou aqui na segunda mensagem, é sociologia antropológica, é o ajuntamento das tribos, quando os iguais se juntam. A maior invenção de todas, essa invenção chama mídia social. A mídia social é a maior coleira que já inventaram para a raça humana. Minha esposa tem uma brincadeira que ela fala, é a coleira digital. Isso aqui você prende a gente. Quando você menos percebe, passaram-se horas. Mídia social. Então, se você quiser pensar para essa mensagem, se você for para casa e decorar alguma coisa, decora o título dessa mensagem que vai te fazer pensar. O título dessa mensagem é Eu posto, logo existo. Posto, logo existo.
Talvez, se você não riu, é porque você não conhece a frase do filósofo Descartes, que fala, eu penso, logo existo. Só que essa frase não é assim. Essa frase não começa assim. A frase do Descartes é, eu duvido, portanto eu penso, logo existo. A frase começa com uma dúvida, porque ele foi um cara que duvidava das questões existenciais. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? As grandes perguntas que ninguém tem resposta. Ele duvidava, então porque ele duvidava, ele começou a pensar. E aí ele considera que por pensar, para tentar responder uma dúvida, ele existe, a existência dele está baseada nas respostas dos questionamentos. Hoje, nós não pensamos mais assim, penso, logo existo. Hoje, eu posto, logo existo. A nossa identidade está vinculada ao que a gente chama de mídia social. Quem aqui não tem Facebook? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4. 5. 5 pessoas no meio de 100. 5% da nossa população não tem Facebook. Como é que você faz para achar uma pessoa que não tem Facebook hoje? Não tem jeito. Instagram, outra mídia social. Não tem jeito. Quem é o cara? Alguém fala para você assim, pô, conheci um cara maneiraço de Djalma. O que é a primeira coisa que a gente faz? Entra no Facebook, coloca lá o nome dele, para ver as fotos, para ver a existência dele. Eu posto, logo existo. Hoje, na nossa sociedade, na molecada, nos jovens, não tem outra maneira. Ninguém bate na porta mais dos outros, não, gente. Ouvi falar de que você é uma boa pessoa, queria te conhecer. Ninguém faz isso. Imagina se nós vivêssemos a mídia social na vida real. Eu ia chegar para a Gleice e falar assim, oi Gleice, quer teclar? Não faz sentido. Isso é a sociedade que nós nos transformamos. A maioria de vocês não pegou a época do quer teclar, né? Mirk. Entrava no Mirk, num canal de Volta Redonda. Quem está rindo é velho. Internet de escada. Quem lembra da internet de escada? Tinha que entrar meia-noite, que era mais barato, lembra disso? Sábado, provedor era mais barato. A gente trocava de e-mail. Olha o primeiro elemento da nossa identidade digital. A gente mudava de cidade, tinha que mudar de provedor, tinha que mudar de e-mail. Até que apareceu a salvação, chamado Gmail. Ninguém precisa mais trocar de e-mail. A conta era liberada. Olha a sociedade que nós vivemos. Por que nós chegamos nessa fase? Posto, logo existo. Os jovens são assim. Cara, eu conheci agora. Hoje já está difícil de trocar o WhatsApp. Hoje a gente troca Instagram. Porque no Instagram tem mensagem de voz, tem ligação, tem vídeo. Os jovens são assim. Pô, conheceu agora, qual que é o seu Instagram? Aí de você falar que não tem Instagram. Não tem Instagram. Como assim? Quem é você? Que rocha você está vivendo? Debaixo de qual rocha você está vivendo? Os jovens são assim. O tempo todo com o Instagram. Minha filha tem 7 anos de idade. Ela virou para mim e falou assim, quando que eu vou ter um celular, pai? Falei, quando você puder comprar um. Ela quer um celular com 7 anos de idade. Essa geração nos questiona de coisas que a gente não entende. Esses dias ela perguntou para mim assim, pai, por que no caixão não tem travesseiro? Para mim não, para minha esposa, né? Por que no caixão não tem travesseiro? Sei lá, mano. Pô, alguém podia pensar, né? Põe lá o travesseiro pro morto lá e... Por que não tem travesseiro pro morto? Como é que a gente... Da onde que ela tirou? Aí minha esposa perguntou para ela, da onde você tirou isso, filha? Aí, depois de muito questionamento, ela falou assim, eu vi no YouTube, no celular da vovó, que no caixão não tem travesseiro. Eu falei, cara, que praga é essa de YouTube? Eu estou tendo que explicar para uma menina de 7 anos por que não tem travesseiro no caixão. Por causa do YouTube. Precoce. Eles sabem de coisas que a gente nunca vai saber com 7 anos de idade. Nós chegamos nesse estado, e aí agora eu quero mostrar algumas coisas que a gente precisa pensar biblicamente. Nós chegamos nesse estado porque a gente rendeu 3 áreas da nossa vida que são extremamente importantes. A gente falou de 3 igrejas. Hoje eu quero falar de 3 poderes. Nós falamos de 3 igrejas no domingo passado. Hoje eu quero falar desses 3 poderes. Nós rendemos 3 poderes da nossa vida para 3 empresas. O mundo hoje é controlado por essas empresas. Eu vou falar, você vai entender. O primeiro poder é aquilo que a gente busca. O ser humano é um ser insaciável por conhecimento. Todo mundo está buscando alguma coisa, o tempo todo.
Ninguém é inerte. Todo mundo está buscando alguma coisa. Hoje, o sinônimo de busca é o quê? Google. O Google virou uma palavra no dicionário. Hoje, em inglês, as pessoas não falam mais pesquisa. Para as crianças na escola, professor, eu quero saber isso. Google it. Virou um verbo. O Google era um substantivo. Virou um verbo. Google it. Instagram era um substantivo. Virou um verbo. Instagram. O Google virou a fonte que nós rendemos a nossa busca. Tudo que a gente busca hoje é no Google. Os estudiosos, principalmente da área religiosa, eles estão tentando descobrir como que se comunica os atributos de Deus para as crianças. Porque antigamente a gente falava que Deus era onipotente, onisciente, onipresente. Hoje os educadores religiosos estão quase chegando à conclusão, eles acham ainda muito arriscado afirmar isso, mas eles falam que hoje Deus é Google. Porque o Google, se você parar para pensar, é onisciente, sabe de tudo, tem resposta para tudo. Você entra na frente do telefone aqui, não precisa nem ser no computador mais. Digita, em menos de 1 segundo, ele tem todas as respostas que você pode imaginar. De uma certa maneira, ele é onisciente. Se a gente achar que onisciente é saber tudo que se há para saber. De uma certa maneira, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, porque ele está na internet. E se você parar para pensar, a internet não tem mais controle. Aonde que desliga a internet? Quem sabe onde desliga a internet? Não tem jeito. Fruto da inteligência artificial que nós criamos. O Google se tornou esse poder que nós rendemos à nossa busca. E as perguntas fundamentais estão bem devagarzinho desaparecendo da nossa existência. As perguntas existenciais que nós tínhamos eram: para onde eu vou? De onde eu vim? Existe vida após a morte? O que eu vim fazer nessa terra? Essas eram as perguntas existenciais pré-internet. Eu fiz uma pesquisa para ver quais eram as perguntas mais comuns no Google em 2018. Quais eram as perguntas mais comuns no Google em 2018. E agora você vai entender por que as pessoas se questionam se a tecnologia nos fez mais inteligentes ou mais burros. Primeira pergunta mais comum no Google, bilhões de pesquisas. Que horas são? Não, essa é a pergunta do Google. É a pergunta do Google. As pessoas digitam no Google: que horas são agora? Olha o cúmulo da preguiça, cara. É você botar a mão no bolso, pegar o telefone, olhar no relógio. Que horas são? A segunda pergunta mais comum, é porque ele está ligado, cara. O cara está antenado, ele está prestando atenção. Segunda pergunta mais popular no Google. Segunda pergunta mais popular no Google, eu anotei aqui. Segunda pergunta mais pasmem. Aonde eu estou? Aonde eu estou? Segunda pergunta, só entrar lá no Google Trends, você vai ver 2018. Aonde eu estou? Que lugar é esse? Terceira pergunta mais popular no Google. Você vai vir uma pergunta existencial aí já, né? Quando é o Dia das Mães? Essa geração é tão sem vergonha que eles não sabem o Dia das Mães, mano. Pergunta para o Google. Quando é o Dia das Mães? Sabe onde estava Deus, Jesus, vida após a morte? Na pesquisa do Google Trends, os 50 perguntas mais frequentes do Google, sabe onde estava? Em lugar nenhum. Não estava lá. Os jovens não querem mais saber disso. Eles nunca ouviram falar disso. Eu passei 10 anos num país onde, acredite ou não, tinha gente que não sabia o que era Bíblia. Não sabe. Não é uma questão de que nunca viu, nunca leu, não sabe. Quando eu falava para os caras Bible, eles falavam assim: what? O que é isso? Eles não sabiam o que era a Bíblia. Essa é a geração que está chegando no Brasil agora, porque a gente vive um pouquinho atrás. Nós rendemos a nossa busca para o Google. Ao passo que a Bíblia, lembra aquele dizer que o pessoal antigo da igreja fala que a Bíblia explica a Bíblia? Alguém aqui já ouviu essa frase? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia mostra para nós, quando Jesus dá os discursos dele, que nós deveríamos buscar outras coisas. Se eu começar a falar aqui, você vai saber de cor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós chegamos no estágio que nós chegamos porque nós paramos de buscar o reino para buscar outras coisas.
principalmente por causa desses poderes que nos foram colocados na nossa frente. Buscar primeiro o reino de Deus. Por que nós paramos de buscar o reino de Deus? Porque a grande maioria das pessoas hoje não sabem o que é o reino de Deus. E isso tem uma explicação. Você pode olhar para os versículos quando se fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, tudo isso tem uma explicação. Mas é curioso você ver que quando Jesus tenta descrever o reino de Deus, ele fala que o reino de Deus chegou, ele fala que o reino de Deus está aqui, mas ele não consegue descrever o reino de Deus. E ele fala para os discípulos uma certa vez, ele fala, o reino de Deus não é algo que pode ser observado, porque ele está em vós e entre vós. Algo para você pensar. Ninguém vai conseguir chegar para você, colocar num quadro e te dar uma lição. Isso é o reino de Deus. E você aprender teoricamente o que é o reino de Deus. Porque ninguém consegue fazer isso. Nem Jesus fez isso. Você sabe como é que Jesus fazia para mostrar para as pessoas o reino de Deus? Ele vivia o reino de Deus. Ele agia o reino de Deus. O reino de Deus é impossível de ser observado. Ou seja, ou você é, ou você não é. Quem estava aqui na capela há muito tempo atrás vai lembrar de uma mensagem que eu preguei uma vez falando que o evangelho é um pagode. Vocês lembram disso? O evangelho é um pagode. Tem uma música antiga que é um pagode, e aí você, pode ouvir música do mundo, tá aí, problema seu, você resolve se você quiser fazer ou não quiser fazer, desde que não tenha palavrão, desde que não tenha coisa ruim, você ouve o que você quiser ouvir. Como diz Santo Agostinho, sirva a Deus, ame a Deus, faça o que você quiser. Nessa música o cara canta uma música que fala, tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, e eu falei, o reino de Deus é isso, ou você está dentro, ou você está fora. Quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. É assim que funciona. Mas não tem como ser observado. O reino de Deus está em vós e entre vós. O reino de Deus é isso aqui. O reino de Deus é quando a gente para se dedicar aos ensinamentos. O reino de Deus é quando a gente tem comunhão. O reino de Deus é quando eu oro junto com você e eu sinto a sua dor. Porque essa oração que eu faço no microfone e você fica quieto só concordando, não é oração. É no máximo uma retórica. O reino de Deus é quando eu pego na sua mão e quando eu oro, eu choro porque eu sinto a sua dor. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é quando eu sei que você tem necessidade e antes de você pedir, a resposta chega na sua casa. Não porque Deus fez chover mantimento, mas porque Deus me usou para trazer para você. O reino de Deus é quando você não tem dinheiro e nós vamos fazer alguma coisa e eu falo para você, você vem assim mesmo e eu vou pagar para você porque eu quero pagar para você, não porque você precisa que seja pago para você. Esse é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não se move por necessidade. Deus não atende ninguém por necessidade. Deus atende por revelação. Se você entendeu, você faz. Se você não entendeu, não tem nada a ver com o reino de Deus. Ou você é, ou você não é. Ninguém convida alguém para o reino de Deus. As pessoas se encontram no reino de Deus quando convivem com o povo de Deus. Por isso é que eu continuo desafiando vocês a manterem amizades fora da igreja. Mantenham amizade com pessoas que não conhecem Jesus. Dediquem-se a andar com pessoas que a sociedade rejeita, porque são esses que precisam do reino de Deus. E eles vão ver o reino de Deus em vocês. Eles não vão ouvir o reino de Deus numa pregação. Se ele não vê em você, ele não vai ver aqui. Se ele não vê em você que é amigo dele, muito menos aqui. Certa vez, na parábola do rico que morreu e do pobre, quem conhece a parábola? Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, morreu um rico e um pobre. O pobre que morreu ficava na frente da casa do rico o dia inteiro pedindo migalha. E aí, quando eles morreram, o pobre subiu, foi para o céu, estava tranquilaço, e o rico morreu, foi para o inferno, que a gente entende que é o inferno. E aí, nessa separação, numa parábola, num exagero que Jesus está contando, ninguém sabe se isso é real ou não, isso é um exagero que Jesus está contando para mostrar um ponto. O rico que está com sede no inferno fala, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho d'água. Daí o anjo que está lá junto com ele fala, não tem como, porque tem um abismo muito grande daqui até aí. Aí ele fala, então faz um favor para mim, manda um anjo desse daí que está com vocês, lá na casa da minha família, para poder avisar para eles. Aí o anjo fala para ele, mas os caras não escutaram nem Moisés que estava com eles, vai escutar nós? Claro que não. É a mesma coisa que eu falo para você. Não adianta nada você trazer alguém para a igreja para ouvir ou pregar, se ele não viu Jesus em você primeiro. Não tem como. Porque se ele não vê em você, ele não vai ver em mim.
Isso daqui pode ser só uma propaganda. Você não me conhece. Você que veio na igreja hoje pela primeira vez, quantos de nós já não estamos cansados de igreja com gente hipócrita? Que é uma coisa aqui, outra coisa lá. Eu poderia muito bem ser um desses hipócritas. Você não me conhece? Você não conhece a minha vida, você nunca foi na minha casa. E aí? Você vai se converter por causa de alguma coisa que eu falei? Jamais. Jamais. Eu não tenho esse poder. Quem converte é o Espírito Santo. E essa conversão não acontece só numa pregação, acontece no convívio que você tem com alguém que te mostra Jesus. Amém? A nossa busca foi rendida. Segunda coisa que foi rendida, não só o que nós buscamos, mas o que nós mostramos. Quando a gente falou de busca, a gente falou de Google, e eu falei que a gente precisa buscar o reino de Deus. E não o Google. E não as respostas no Google. A gente rendeu também, um dos poderes da nossa vida que a gente rendeu foi aquilo que a gente mostra, aquilo que nós mostramos. Porque o ser humano, acredite ou não, ele gosta de se mostrar. A gente vive para mostrar para o outro aquilo que a gente acha que deveria ser mostrado. E a mídia social exacerbou esse problema. O problema da mídia social não é a mídia social, como disse Billy Graham, é quem usa e como usa. Porque o grande desafio é que eu, quando entro no meu telefone, eu comparo o seu melhor com o meu pior. Porque no telefone eu vejo só o seu melhor. Nossa, o cara foi para a Disney, mano. Eu não consigo ir nem no Rio de Janeiro, Copacabana. Porque o meu pior está aqui, ó. Mas aí eu posto o quê? Quando eu vou ali no... Como é o nome daquele clube lá na Barra do Piraí lá? Águas Quentes? Aldeia das Águas. Eu vou na Aldeia das Águas, aí eu pego o meu telefone, que eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone 10, que é a prova d'água, eu pego o meu telefone, que não é a prova d'água, fico equilibrando para ele não cair na água. Aí eu tiro uma foto minha, eu não aproveito a piscina, porque eu fico batendo 38 fotos para pegar o ângulo certo, com a luz certa. Por que isso? Quantas vezes você revisitou as suas fotos do Instagram? Provavelmente nenhuma. Porque a foto do Instagram não é para mim. A foto do Instagram é para o outro. Para causar inveja, para mostrar o que eu tenho, seja lá o que for, a foto do Instagram é para o outro. A mídia social é uma plataforma de autoelevação. Terrível isso. A mídia social virou uma vitrine, onde a gente mostra o nosso melhor e esconde debaixo do tapete o nosso pior. A vida de todo mundo é perfeita no Instagram. A maioria de nós segue pessoas que a gente nunca vai conhecer. Verdade ou não? Quem de nós aqui segue artistas na mídia social? Ah, estou vendo a maquiagem da fulano de tal, estou vendo a viagem que o fulano de tal fez. Nunca vou ver essa pessoa na minha vida. Eu estou falando isso porque eu faço isso. Mídia social virou uma plataforma de autoelevação, extremamente depressivo. Quanto mais tempo você passa vendo o melhor dos outros, pior você se acha. Grande problema, virou uma vitrine. E a Bíblia também mostra para nós qual a vitrine nós deveríamos usar, que não é a mídia social. A Bíblia mostra para nós que nós temos uma vitrine, que a gente deve mostrar as coisas para os outros. Mateus capítulo 5, versículo 13, logo depois de Jesus falar a frase famosa: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, deixem que os homens vejam as suas boas obras. Para quê? Para a gente se mostrar, igual na mídia social? Para eu comparar? É para eu tirar foto na hora que eu vou no abrigo lá e dou alimento para as pessoas? É para eu tirar foto com a pessoa que está na rua? Não. Para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai. A sua vitrine não é o Instagram. Sua vitrine é o próximo. Quando na vida do próximo ele perceber que eu estou fazendo por ele, aí nós estamos fazendo a coisa certa. Se nós quisermos ser uma igreja que conversa com o século 21, a gente tem que se tornar relevante naquilo que a gente busca e naquilo que a gente mostra. Qual o problema do que mostra? Já estou acabando já. O problema daquilo que a gente mostra é o seguinte: enquanto eu mostro para o mundo aquilo que eu acho que eu devo mostrar, as grandes corporações coletam informações para definir, baseado no que eu mostro, eles definem aquilo que eu busco e a última coisa que eu ia falar, que é aquilo que eu consumo. As grandes corporações, Google, Facebook, Instagram e a próxima que eu vou falar agora, que é a Amazon, e aí você vai entender por que eu vou usar a Amazon. Talvez alguns de vocês nunca usaram a Amazon na vida, mas você vai entender por que eu estou falando dela. Porque fala sobre o nosso consumo. A mídia social, essas empresas, e eu não estou falando tudo isso para falar mal dessas empresas, você vai entender já já a minha proposta. A ideia é que enquanto eu mostro aquilo que eu acho que eu deveria mostrar, aquilo que eu gosto, eles coletam informações
a ponto de decidir o que eu busco e a ponto de decidir o que eu consumo. É muito provável que nas suas mídias sociais, você um dia conversando com um amigo, falando de roupa de verão, quando você entra no Facebook aparece o quê? Roupa de verão. Você começa a falar. Alguns da teoria da conspiração já acham que o seu telefone capta a sua voz enquanto ele está desligado. E essas informações são compartilhadas. Isso aí eu não vou afirmar porque eu não sei. Mas é fato que se no seu telefone você tem o login do seu Facebook e você sai para correr todo dia de manhã, você com certeza vai ver anúncios sobre produtos de saúde, porque eles estão coletando as informações. Enquanto você corre e mostra lá, corri 5 quilômetros, o Facebook e o Instagram se preparam para te mostrar um tênis novo, para definir o que você busca e definir aquilo que você consome. E aí o último poder que eu queria falar era sobre a Amazon. Talvez a maioria de vocês nunca usou a Amazon, nunca usou o eBay. Esse método de compra online, de comprar as coisas online, isso é novo para nós. Até pouco tempo atrás a gente tinha videocassete, DVD. Em menos de 50 anos, a gente passou de televisão preta e branca para televisão colorida, para televisão flat screen, para Smart TV, para fita cassete, para DVD, para Blu-ray, e agora nós estamos no streaming. Em 50 anos nós tivemos 8 tecnologias diferentes para fazer a mesma coisa. Assistir a telinha. Olha quão rápido nós estamos vivendo. Dizem que nos últimos 50 anos, nós acumulamos informações equivalentes aos últimos 3.000 anos de história da humanidade. Em 50 anos, nós temos mais informações do que os últimos 3.000 anos de humanidade. Pra você ter uma ideia, todas as informações que estão na internet, 96% da informação que está disponível na internet hoje, foi acrescentada nos últimos 3 anos. Você vê a velocidade do desenvolvimento. Se a gente colocar uma máquina para resolver os problemas que a gente precisa resolver hoje, por exemplo, como acabar com a emissão de gases poluentes. A nossa mente que pensa a 200 Hz por segundo, nós vamos pensar em determinadas soluções e testar. Nós vamos demorar 100 anos para descobrir. Se você colocar as máquinas que nós temos disponível hoje com esse algoritmo para resolver o problema dos gases poluentes, em um dia elas conseguem pensar no número de problemas e soluções que nós pensaríamos em 5.000 anos. Em um dia. A gente não consegue nem compreender a capacidade desses algoritmos que estão aqui definindo o que a gente busca, o que a gente mostra e o que a gente consome. A Amazon, ela talvez você nem saiba, mas grande parte das coisas que está guardada na internet está guardada em servidores da Amazon. Eles definem o que a gente consome. E aí o ditado é verídico. Há muito tempo atrás passou uma campanha na televisão ainda sobre McDonald's, falando da importância da gente comer comida saudável, porque nós somos aquilo que nós comemos ou consumimos. A mesma coisa serve para o nosso conteúdo. Nós somos aquilo que nós assistimos. Nós somos aquilo que nós consumimos. Enquanto eu estou falando de assistir, você deve estar pensando num negócio que passa na sua televisão que ocupa a maior parte do seu tempo ósseo em casa, que é o Netflix. Acertou, miserável. Netflix. Netflix toma muito do nosso tempo. Televisão em geral. Esses dias, e por que é importante a gente entender isso? Talvez você não tenha captado essa ideia. Essa série de mensagens é para ser prática. Porque a gente não pode ser isolado. A gente não pode se isolar no mundo. A Naline estava me contando hoje de manhã no testemunho de uma senhora. Ela chegou numa sala, tinha 3 senhoras. Elas estavam conversando. E aí surgiu lá o lance da igreja, para quem não gosta de igreja. Logo a mulher apitou. Isso é uma heresia? Isso não pode. Já percebeu que a mulher era crente. E aí a Naline começou a conversar, explicou o que era e tal. A mulher virou e falou assim, mas isso aí não é de Deus. Aí surgiu o assunto da música do mundo. Música do mundo. Eu não sei como é que as pessoas conseguem classificar o que é música que não é do mundo. É música feita onde? Marte? Plutão? Não é possível. No céu? Essa música aqui é gospel. Foi feita onde? No céu? Você recebeu um download do anjo? Não, pô. Está todo mundo aqui na terra. E aí a mulher começou a discutir, a Naline falou, eu, por exemplo, eu tento não ouvir funk, que tem orgia, essas coisas, mas tem músicas que eu gosto, uma MPB, um pagode, eu gosto de pagode. A Naline gosta de forró, misericórdia, estou orando para sair esse mal dela. Mas ela gosta de forró. E aí, elas conversando sobre aquilo, a mulher falou assim, mas isso não agrada a Deus. Aí a Naline terminou a conversa. Se era eu, que sou uma pessoa naturalmente mais grossa, mais rude, mais ignorante, eu teria falado para a mulher o seguinte, tem televisão na sua casa não, infeliz? Você assiste novela? Você vê jornal? Você lê jornal?
Você tem telefone celular? Telefone celular de Deus? Não, você tirou isso. Você veste calça? Quem inventou a calça jeans? Foi Deus? Não. Você anda por aí coberta de folha de bananeira? Não. Então, é do mundo essa calça jeans. Tira ela. É do mundo sua roupa. Tira ela. Podia estar com aquela camisa da Josi aí, ó. Mostra para a galera. Você sabia que eu ia falar? Mostra para a galera essa camisa aí. Olha lá, me poupe, se poupe, nos poupe. Não, dá o tempo, gente. A gente já passou dessa. Se a gente quiser ser uma igreja que conversa com o século 21, a gente precisa entender o equilíbrio das coisas. O que a gente consome. Netflix. A Bíblia também explica isso. Quando Jesus fala que os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos são ruins, todo o seu corpo se torna ruim. A gente precisa se policiar com aquilo que a gente vê. Daí, para concluir, falei tudo isso, você deve estar pensando, o Pedro vai voltar 50 anos atrás dos pastores da Assembleia de Deus e vai falar para eu parar de usar. Agora a mídia social é do capeta, agora o Google é do diabo e eu não posso fazer nada disso. É isso que eu estou querendo dizer? Não. Tem 3 maneiras, se você não aprendeu nada nessa mensagem hoje, se você não pegou o que eu falei para você, presta atenção, falei para você de vários versículos, se você não pegou o que eu falei de Mateus 6, de buscar o reino, se você não pegou o que eu falei de Mateus 5 sobre as suas boas obras, se você não pegou o que eu falei de Mateus de novo, quando a gente precisa tomar conta daquilo que a gente vê, se você não pegou o que eu falei de Lucas 16, se você sair daqui falando assim, essa mensagem não tem nada de Bíblia, se você não entendeu todos esses versículos e o contexto que a Bíblia explica a Bíblia, aprende só isso daqui que já vai ser interessante para você. Tem 3 maneiras de você lidar com as coisas do nosso mundo. 3 maneiras. Você pode rejeitar, você pode receber, ou você pode redimir. Rejeitar, receber ou redimir. Tudo que acontece na nossa vida, você tem essas 3 opções. Se você quiser rejeitar, você vai se tornar uma pessoa irrelevante. Durante muito tempo, a igreja rejeitou as coisas do mundo. Não pode. Não pode pintar a parede de preto, pelo amor de Deus. Igreja tem que ter um mural aqui. Igreja tem que ter flor no púlpito. A Vanessa trabalha com hospitalidade, ela já não passa mais apertado, mas uma vez botaram flor no negócio, falei, pelo amor de Deus, tira essas flores daqui. Primeiro que junta mosquito, segundo que onde tem flor é funeral. Funeral não, de maneira, não tira flor do púlpito. Tem gente que gosta. O que é isso? Coisas do passado. A gente estabeleceu, lembra na última mensagem que a gente falou, se vocês não forem batizados segundo o costume, a gente confunde, a igreja do tá na Bíblia confunde o que é costume do homem com o que é revelação de Deus. Parede preta ou parede branca não faz a menor diferença. Isso daqui, não é para Deus que a gente faz isso daqui. Isso aqui é para nós. É para ficar bonito para nós. Tem vergonha nenhuma de admitir. Essa cadeira que você está sentado, é para você não ficar em pé o tempo todo. É para nós. Deus não precisa sentar. Deus nem cabe nessa cadeira. Na verdade, Deus nem cabe aqui. Acho que Deus nem cabe no planeta. Não é para Deus, é para nós. A bateria que a gente toca não é para Deus. É para nós. Tudo isso que a gente faz aqui é para nós. Isso é uma igreja antropocêntrica? Não. Porque a gente entende que a pérola dos olhos de Deus somos nós. E a gente faz para servir o outro. Porque quando Jesus deu o último mandamento dele, ele falou isso. Vocês precisam servir ao próximo. Amar ao próximo. Como eu vos amei. Você pode rejeitar. Se você rejeitar, você vai se tornar irrelevante. Está fora de foco, está longe. Se você é uma pessoa que rejeita, eu não assisto televisão, eu não assisto jornal, eu não leio jornal, eu não tenho celular. Sabe o que você vai fazer? Muda para uma fazenda e vira Amish. É a única solução. Porque não funciona na sociedade. Você vive num contexto urbano, você precisa trabalhar. Você vai chegar no trabalho, a pessoa vai falar assim, você viu o jornal? Não. Você leu o jornal? Não. O que você fez? Nada. É uma pessoa chata. Não tem como conversar com você. Mas eu vi o que Deus falou comigo. A pessoa vai virar as costas. Você precisa encontrar uma oportunidade de falar do Evangelho quando for natural, quando for uma resposta. Rejeitar não é uma opção. Aí você pode receber. O que aconteceu com a igreja para a igreja chegar no ponto que chegou? A gente recebeu muita coisa do mundo. A gente recebeu. Recebeu sem medir. Aí a gente também fez o contrário do rejeitar. Pode tudo. Pode tudo. A gente falou da igreja do pode, não pode. Pode tudo. E aí a igreja se tornou mundana. A igreja se tornou o que não deveria se tornar. Porque eu vou te dar um outro versículo bíblico. Tiago, irmão de Jesus, certa vez ele fala sobre a verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Aos olhos de Tiago, irmão de Jesus.
Se tem alguém que conhecia Jesus, era Tiago. O pessoal fala que João era o discípulo mais amado, é porque ele não foi irmão de Jesus durante a infância. Se tem alguém que conhecia Jesus, era José, Maria e Tiago. Tiago sabia o que ele estava falando. Aí ele vira e fala: verdadeira religião é o quê? Cuidar do órfão e da viúva, certo? Todo mundo lembra desse versículo, certo? Mais o quê? Pô, parece que a gente voltou para o Moarama agora, ouviram? Quem estava aqui no Moarama, na época do Moarama? Não sei de onde que veio esse galo que cantou aqui, mas na época do Moarama tinha um galo cantando lá atrás. Cuidar do órfão e da viúva. Mais o quê? Alguém lembra? Pobre e necessitado é a mesma coisa, talvez outra tradução. O versículo é o seguinte: a verdadeira religião é cuidar do pobre e da viúva e não se deixar corromper pelo mundo. Essa aí ninguém lembra. Na tentativa de se tornar relevante, a gente perdeu a reverência. E a gente esquece que ainda é uma igreja. A gente esquece que a gente ainda está preocupado em buscar Deus. E aí, na tentativa de se tornar relevante, a gente perdeu a reverência. Não se corromper com o mundo. Então, receber também não é uma opção. A terceira opção é a mais sábia: redimir. Tudo que a gente pode receber e redimir para um bom uso. Por exemplo, palco não é recomendação de igreja. A igreja que a gente conhece do Antigo Testamento, ela não tinha nem fileiras. Ela tinha um quadrado onde as pessoas sentavam em volta e o cara que estava dando a instrução sentava no meio. Então era para eu sentar aqui no meio, todo mundo em volta e todo mundo participando. Só que essa igreja não tinha mais de 20 pessoas. Temos um problema aqui. Com 100 pessoas a gente não ia sair daqui. Está todo mundo já querendo ir embora? São 11h30. Temos um problema. Nós já fugimos do padrão. Palco não está na Bíblia. Mas aí o que a gente fez? A gente pegou um conceito do mundo, a gente entendeu que no nosso tempo, sociologicamente falando, tem nada a ver com Bíblia. As pessoas escolheram ir para a igreja no domingo, escolheram ir ouvir uma palavra. Nós descentralizamos as coisas porque nós não sabemos mais ser igreja lá fora. Ser igreja exige um contexto aqui dentro também. E aí a gente passou a convidar as pessoas para o domingo ao invés de evangelizar as pessoas lá fora. O que é ruim, mas é um bom problema, porque a gente já encontrou uma solução paliativa. O encontro de domingo, paliativa, não é definitiva. Você precisa aprender a falar de Jesus e conversar a respeito do evangelho lá fora também. Aí a gente recebeu o palco. Para que serve o palco? Para a pessoa que está lá atrás ter campo de visão, igual quem está aqui na frente. Nós redimimos o palco. Há 100 anos atrás, bateria era do diabo. Aí a gente descobriu que as pessoas gostam da música mais rítmica. Colocamos a bateria, redimimos a bateria. Para a glória de Deus, para quando a gente canta os nossos louvores. É isso. Na Bíblia, a comunhão dos irmãos tinha partido do pão, era em volta de uma mesa de jantar. Tinha pão, asmo, vinho com álcool e um cordeiro no meio. O pão abria a refeição, o vinho finalizava a refeição e todo mundo comia do cordeiro. O que era todo mundo? 10 pessoas na casa. Como é que eu vou botar um cordeiro para 100 pessoas comer? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí o que a gente faz? A gente faz uma coleta. Essa coleta que a gente faz hoje, para manutenção da igreja, não é bíblica. Pegou a ideia? Estou te alertando. Esse negócio de recolher dízimo do jeito que a gente recolhe, não é bíblico. Aqui a gente não fala de dízimo, mas o dízimo do jeito que recolhe-se nas igrejas, não é bíblico. O dízimo não era 10% também, era quase 30%, eu posso explicar isso para você um dia. Os caras alguns traziam dinheiro sim, outros traziam parte da plantação, mas era para os sacrifícios que eles faziam uma vez por ano, ou nos outros festivais que eram menores, e era para servir os que não tinham. É a mesma coisa que a gente fala aqui, quem tem paga e quem não tem come. Não tem nada a ver com pagar luz de templo, nem salário de pastor. Porque o salário dos pastores daquela época não era recebido das pessoas. Eles traziam para que eles tivessem mantimento para o resto do ano. Não é bíblico. A coleta que nós fazemos aqui na nossa igreja, a coleta que a gente faz aqui, que não é dízimo, que a gente fala que é oferta, que você dá quanto você quiser, também não é bíblica. Porque quando a gente usa 2 Coríntios capítulo 9, que é o texto básico que a gente usa para tudo aqui quando se fala de oferta, era uma oferta que foi arrecadada dos irmãos para levar para outra igreja que estava com fome. Aqui não, nós não temos vergonha de admitir. Aqui o que a gente faz regularmente é coletar o dinheiro dos irmãos para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar o café, para pagar a pizza, para pagar a mesa de ping-pong, que a gente não pagou, que foi emprestada, que eu estou profetizando que vai ser doada, para comprar os tripés. É isso.
Não tenho vergonha de admitir para você, nós precisamos de 2 televisões. Uns irmãos se juntaram e compraram televisão. Televisão é para Deus? Não, para nós. Como é que faz? Vaquinha. É uma questão de bom senso. Quem tem, paga. Quem não tem, usufrui. Porque nós somos abençoados de poder pagar para você. E se você achar que você é abençoado e tem R$2 no seu bolso, você pega os seus R$2 e dá os R$2, sem pressão, porque Deus ama quem dá com alegria. Não tem justificativa bíblica nenhuma para o que nós fazemos aqui. Se alguém quiser confrontar a gente e falar assim, vocês não são uma igreja bíblica. Fato. Fato. Não tem como mais ser essa igreja bíblica aí. Nós somos uma igreja contemporânea, com os princípios que a gente acha que estão no Novo Testamento. Mas a bíblica, ela não é mesmo, não. Não tem como. Nossa, assustou agora. E agora, o que eu faço? Ué, tente ser uma igreja bíblica, você vai ver que você não vai conseguir. Você vai sair dos padrões da igreja bíblica. O que nós precisamos fazer é redimir os princípios e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, minha proposta para você, para que você saia daqui hoje edificado de tal maneira que você não rejeite as coisas, você não receba as coisas, você aprenda a redimir. Redima o seu tempo de busca, redima o seu Instagram, seu Facebook. Vamos fazer domínio digital. Vamos tomar a internet. Ao invés de você postar fotos, sei lá que foto você vai postar no Aldeia das Águas, cara, posta um versículo. Muito careta isso. Bem-vindo ao reino de Deus. Nós somos chamados para ser careta. Nós somos chamados para ser o povo que não faz as coisas que o mundo faz. Nós somos chamados para não consumir os produtos que o mundo consome. É isso mesmo. Nós somos chamados para ser santos. Já parou para pensar nisso? O que é santo? Não é sem pecado, não. Porque nós vamos continuar com pecado até morrer. É separado. E separado para o serviço de Deus. Nós somos chamados para isso. O seu chamado é para isso. O meu chamado é para isso. Então, como é que redime? Na hora que você for assistir seu Netflix, aquela série do Game of Thrones, vou falar uma heresia agora, hein? Aquela série do Game of Thrones, que você perde 3 dias assistindo, desliga aquele raio do Game of Thrones, cara. Vê a série, a Bíblia do Moisés. Aí o Serginho, que é fanático do Game of Thrones, não recebo isso. Redime o seu Netflix, cara. É legal ver Game of Thrones? Claro, eu estou brincando, pô. Use o tempo para você passar com sua família, para você investir na sua família, mas não deixe que o Netflix seja a única opção de entretenimento na sua casa. Desliga de vez em quando, joga um jogo, lê Bíblia, ora com a sua família. Presta atenção no que eu vou te falar por último. O poder que a oração em família tem é incomparável. Quando você pegar na mão da sua família e orar, mas não é orar na hora do almoço, não, Deus, obrigado por estar comigo, em nome de Jesus, amém, não é isso não. É orar e falar assim, o que nós precisamos orar? O que nós estamos querendo para a nossa família? E orar. Incomparável. Faça isso. Redimir as coisas. Amém? Então, a minha ideia para essa série é que a gente aprenda a não relativizar a nossa fé, que a gente ressignifique a nossa fé, e nessa ressignificação, pensando fora da caixa, aprendendo que a igreja tem um problema de solidão que precisa ser resolvido, nesse processo da comunhão que resolve o problema da solidão, a gente ressignifique as coisas, e a gente redima as coisas que o mundo nos apresenta, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém?